Então, boa tarde a todos. Em nome da Secretaria Municipal da Saúde, hoje a gente vai estar apresentando o segundo relatório detalhado do quadrimestre anterior, que é referente aos meses de maio, junho, julho e agosto de 2024. Este relatório ele já foi apresentado junto ao Conselho Municipal de Saúde na data do dia 22 de outubro, onde foi aprovado, e agora ele está sendo apresentado em audiência pública aqui na Câmara de Vereadores. O meu nome é Simone, eu sou enfermeira, faço parte do setor de planejamento, controle, avaliação e auditoria. E a gente tem aqui conosco, quem está nos acompanhando online, a gente tem conosco servidores de diferentes setores, como o setor financeiro da Secretaria, o Departamento de Atenção à Saúde e a Ouvidoria e Imprensa. Começando, então, com os relatórios, a regulamentação deles, né, através da portaria do Ministério da Saúde, que regulamenta como que o gestor vai prestar contas dos instrumentos de planejamento do SUS, não só do plano municipal, mas também dos relatórios quadrimestrais, do relatório de gestão anual e do planejamento anual de gestão. Os relatórios quadrimestrais, eles têm 3 itens que são de extrema importância, podendo ser apresentados outros dados, mas estes não podem faltar, que é o montante de fonte de recurso, a fonte do recurso, né, o montante aplicado no período, as auditorias realizadas ou em fase de execução, se houveram, né, e a oferta e a produção dos serviços da rede assistencial. Então, relembrando que todos esses instrumentos, eles são de caráter público, eles estão disponíveis na plataforma do Ministério chamada DigiSUS. Tanto o Conselho Municipal de Saúde quanto a Secretaria, eles têm acesso para incluir os relatórios e para aprovar. Tá? Então, logo após a apresentação aqui, também vai estar disponível na internet, no site da Secretaria, ali, do setor, a gente sempre coloca a apresentação, que é realizada na Câmara, então já vai estar disponível os dados ali também. Então, relativo ao montante que foi aplicado no período, a gente tem que levar em consideração a 141, que fala do percentual mínimo que o município tem que aplicar de recurso próprio em saúde, que é 15%. No primeiro quadrimestre foi aplicado 13,15%, e no segundo quadrimestre 16,68%. A gente pode ter aplicado menos, mas também a gente arrecadou menos, né? Então, por isso que esse percentual ele tá maior que do primeiro quadrimestre. A média aí está em torno de 14,91%, ainda não atingimos os 15%, mas esse 15% é anual, então, até o final do ano, é provável que a gente... Então, o percentual de aplicação do primeiro quadrimestre, eu até fiz um cálculo para ser bem didático, para a gente entender. Por mês, a gente gasta por habitante, com recursos do município, R$ 33,99. No segundo quadrimestre, foi R$ 32,22. E a média do ano, R$ 33,11. Isso só recursos do município, né? Então, ali tem um gráfico, onde a parte azul mostra as receitas de janeiro a abril, e a parte azul mais escuro, as despesas de janeiro a abril, ali de recurso federal, estadual, municipal, e em verde, o mais clarinho que entrou e o mais escuro que saiu, também de recurso federal, estadual e municipal. Com um adendo que, ali nos recursos federais, teve um aumento significativo em virtude da calamidade pública e das emendas parlamentares, que entrou bastante, e depois a gente vai ver no que a gente o que foi repassado, né, esses valores, a maioria foi para o HCB. Ali da fonte municipal,
ao contrário das outras fontes, as receitas municipais diminuíram. Então, elas passaram de 12,4 milhões no primeiro quadrimestre para 10 milhões no segundo. E as despesas se mantiveram praticamente estáveis, com uma base de diminuição, uma diferença pouco significativa. O que a gente tem que levar em consideração nessa questão de recursos de receitas e de despesas? As despesas que estão incluídas ali nesses números são despesas que não necessariamente são as nossas obrigações do mês corrente. Tá? São despesas que podem ter ficado por pagar, de restos a pagar do outro ano ou de um outro mês, mas que foram efetivamente pagas naquele mês, daquele quadrimestre. Então, no período de maio a agosto de 2024, os principais gastos com recursos federais foram com o prestador HCB, tendo uma média por mês aí de quase 4 milhões, despesas com pessoal, civil e demais obrigações, uma média de 540 mil por mês, e o consórcio intermunicipal de saúde, aí, com uma média de 144 mil por mês. Com relação aos recursos estaduais, os dois principais gastos que a gente tem é com o prestador HCB, na casa aí de 1.300.000 por mês, principalmente relacionados a ambulatórios do Assistir, né, que a gente tem especialidades, 5 especialidades que são atendidas nos ambulatórios do Assistir, ali na Curva da Davi, e as despesas com pessoal, que não entra somente, né, os nossos colaboradores, mas sim profissionais que são contratados por nossos prestadores e tem uma incidência no índice da folha de pagamento. Então, a média aí de 200 mil ao mês. Com relação aos gastos com os recursos municipais, a gente tem a nossa maior despesa é a folha de pagamento, né, que vem a ser a maior contrapartida municipal em todos os nossos gastos. A nossa folha para sustentar os nossos servidores ao mês é em torno de 1.500.000. Com o prestador HCB, a nossa média foi de 400 mil, mas ela é menor, ela foi este valor um pouco maior, porque houve emendas, né, emendas impositivas. Acho que foi a primeira vez, né, Sandrinha, que teve emendas da Câmara, então este valor foi bem maior nesse quadrimestre. E com recursos municipais também, o terceiro maior gasto é com consórcio, porque é sabido que a gente não tem consultas de especialidades aqui aqui na cidade, né? Nem exames, tentam. E no consórcio também tem as impositivas, como, por exemplo, exames de imagem, exames de laboratório, que a gente está colocando para gestante, está colocando para pacientes com tuberculose. Outras despesas com recursos municipais, que aí eu trouxe, abri um pouco mais a questão dos municipais, com combustível, quanto que a gente gasta por mês, em torno de 60 mil, com ambulância, em torno de 70 mil, com a Pavanato, que é um dos prestadores também, em torno de 60 mil, e os contratos emergenciais da saúde, que hoje somam em torno de 20% da nossa força de trabalho, em torno de 150 mil por mês. No período não foram realizadas novas auditorias, seguiram sendo feitos trâmites relativos à auditoria do consórcio intermunicipal, ainda muito requisitada a questão de papel e de presença da auditora junto ao Ministério Público. E com relação aos dados da rede, né? Então, mortalidade. A gente teve, no ano de 2024 até hoje, até final de agosto, 649 óbitos, tendo uma média de 81 óbitos por mês. Tá?
nesse quadrimestre, de maio a agosto, 362, bem mais do que no primeiro quadrimestre, e a gente pode pensar na questão do inverno gaúcho, né, onde existe muita morte por doenças do aparelho respiratório. As principais causas do óbito são doenças do aparelho circulatório, aí entra o AVC, infarto, doenças, neoplasias, né, cânceres, vem como a segunda causa de maior óbito no município, principalmente relacionado a tumores do sistema digestivo e do aparelho respiratório. E, em terceiro lugar, doenças do aparelho circulatório. Tá? Então, aí envolve DPOC, enfisema e complicações relacionadas ao aparelho respiratório, principalmente por conta da época e por causa do baixo índice vacinal, né? A gente teve uma cobertura de influenza bem baixa e do Covid também. Estes dados indicam a predominância de doenças crônicas, especialmente as relacionadas ao aparelho circulatório e câncer, né? Como as principais causas de morte do período analisado. De acordo com os dados extraídos do painel de monitoramento de nascidos vivos, a gente teve uma média de 61 nascimentos por mês, sendo, no total, 488 nascimentos. Destes, a maior parte foi no primeiro quadrimestre, e no segundo quadrimestre, esses óbitos foram, em bem maior parte, esses nascimentos foram, em maior parte, cesáreas, tá? Embora tenha havido uma redução desse percentual, que no primeiro quadrimestre estava 71,25% e hoje 66,81%. Lembrando que é uma questão muito pessoal da gestante, né? Optar pelo parto normal ou pelo parto cesáreo. Existe toda a questão da orientação de ter um parto natural, mas a última decisão é da gestante. A faixa etária predominante das gestantes de maio a agosto foi de 20 a 24 anos. Isso aí. Com relação às internações hospitalares, e não inclui só o HCB, inclui outras internações. Esses dados foram extraídos do SIHD, tá? Então, a gente tem uma taxa de internação aí de 505 internações por mês, sendo a maior taxa de internação no primeiro quadrimestre. E aí eu fiz um cálculo que representa em torno de 0,63% da população de Cachoeira internando por mês. As principais causas de internação, então, em primeiro lugar, os cânceres, né? Em segundo lugar, nesse quadrimestre, foi as doenças do aparelho respiratório, em virtude do tempo, da estação, né? E, em terceiro lugar, as lesões. Como é o grupo do procedimento, ali fala em envenenamentos e outras consequências, mas a maior parte das internações desse grupo são referentes a acidentes com veículos, traumas, fraturas. Tá? A taxa de mortalidade hospitalar ela é de 6,79%, representando um aumento com relação ao outro quadrimestre, mas também porque pela sazonalidade, né? Os pacientes que acabaram morrendo mais foram pacientes com mais cronicidade, por conta das doenças respiratórias. Esses dados, então, destacam o impacto dos cânceres, né, e doenças respiratórias nas internações, além de uma taxa de mortalidade crescente no decorrer do ano. Então, as pessoas internam bastante por isso, e morrem por isso também. Então, ali eu trouxe um resuminho dos óbitos, dos nascimentos e das internações. Então, o que dá para a gente entender daquilo ali? Que o número de óbitos supera o de nascimentos,
o que pode sinalizar questões demográficas e de saúde pública relevantes. As internações predominantemente causadas por condições crônicas e traumas, reflete a necessidade de um foco contínuo na prevenção, tanto de doenças crônicas quanto para acidentes. E hoje a gente vê que a maioria dos traumas que chegam nas emergências são relacionados a acidentes com motos, porque se tornou mais econômico dirigir uma moto do que um carro, né, por conta do preço da gasolina, e traumas decorrentes de esportes de impacto. Tá? Então, posso fazer uma pergunta? Pode voltar no slide anterior. Ali, diz ali a taxa de mortalidade hospitalar, tá? Que ela é um pouquinho maior do primeiro quadrimestre, 6,79, o outro foi 5,42. Mas o que matou mais? Porque internou por neoplasia. Né? 303 e 235 do aparelho respiratório ali. Ó. Mas o que matou mais? Foi o respiratório? O que matou mais foi as doenças do aparelho. Aqui, ó. As doenças do aparelho circulatório tiveram 89 óbitos no período, entre infarto, AVC. Mas esses óbitos que tu está mostrando aí são gerais da cidade, necessariamente são dos internados ou dos internados? Não. Estou perguntando dos internados lá. Sim, sim. É dos internados? Sim, dos internados. Porque esse aqui é o dos que morrem dentro do hospital, né? Sim. Os que morrem fora do hospital não entram nesse cálculo. Além disso, a alta prevalência de partos cesarianos e o aumento da mortalidade hospitalar são pontos que exigem uma análise especial das políticas de saúde, para garantir melhores cuidados hospitalares e na questão da saúde materna também, né? Aqui entra a questão dos procedimentos, né? Então, para quem não tem muita familiaridade com relação à produção da rede de atenção à saúde, falam muito em tabela SUS. A tabela SUS nada mais é do que tudo que tu faz dentro de um estabelecimento de saúde, existe um código, né? Esse código ele vai dizer quanto que custa aquele serviço que tu está fazendo, quantas vezes tu pode fazer naquele paciente, como tu vai apresentar aquilo, e cada coisa que tu fizer ali tu lança. É uma verificação da pressão, é um procedimento. É uma consulta médica, é um procedimento. Então, aqui eu trouxe a totalidade dos procedimentos realizados nas diversas unidades, sendo SF, AP, UPA, CAPES, SAMU, entre outros, como a US3, da odontologia, e Princesa, Ambulatório Vida. E aqui eu trouxe os 10 principais, quem mais produz, quem mais faz procedimentos. E a realidade talvez não seja o que a gente vê nos números, mas eu gosto de falar sempre nas apresentações que eu faço para os profissionais que tudo que tu não lançou, tu não fez, né? Então, o que hoje eu tenho posto é que a maior produção municipal é a da UPA, tá? Embora ela seja terceirizada. Depois vem a EAP Central, ali na Conde de Porto Alegre, e depois o Centro Social Urbano, o Centro de Saúde Princesa de Jacuí, onde oferece uma gama muito ampla de atendimentos especializados, entre nutricionista, fisioterapeuta, práticas integrativas complementares, enfermeira com curativo especial, com grupo de ostomizados, então, agora com pediatra lá no Princesa também, então, são N serviços diferentes. Com relação, então, eu trouxe alguns procedimentos, ranqueei alguns para vocês terem uma ideia mais ou menos de quantos a gente faz por mês. Verificação de pressão arterial, a gente teve uma média nesse quadrimestre de 5.181 ao mês. Consultas médicas realizadas, 4.239. Aquele segundo ali não é médica, o terceiro não é médica, é consultas de profissionais de nível superior, aí engloba enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo.
Então, em torno de 4.000, ficou errado ali na apresentação, mas são profissionais de nível superior, exceto médico. Curativos realizados, 1.187, e testes de glicemia capilar, 1.169. Isso todos postinhos? Todos, aham. Aí ali eu trouxe um gráfico que estratifica por nível de atenção as unidades que têm maior demanda de procedimentos, né? Então, a EAP Central, seguida do Centro Social Urbano e a EAP Marina, que são unidades onde tem mais de uma equipe. Tu quer falar, Elis? Boa tarde, eu sou Elisângela, então eu coordeno a atenção básica. Provavelmente isso aí está subnotificado, como a Simone disse, os profissionais muitas vezes não lançam os procedimentos. Isso é um trabalho que a gente tem feito intenso desde que a gente assumiu, né, a coordenação, e melhorou bastante os números desde que a gente começou, né, Simone? Bem. Porque a gente trabalha continuamente com eles, que eles lancem esses procedimentos para gerar a série histórica em relação aos atendimentos do SUS, que isso aí depois facilita até a captação de recursos. Então, é um trabalho intenso, assim, que as equipes elas acabam se perdendo na rotina do dia a dia e, às vezes, não lançam, muitas vezes não lançam os procedimentos que elas fazem. Né? Então, se a gente observar ali, em relação à UPA, digamos assim, a UPA é 24 horas, 7 dias na semana. Né? E, se tu observar a EAP Central, ela está em quase 30.000 procedimentos, e a UPA é 40 e poucos, né? E fora as outras unidades. Então, assim, a atenção básica ela é muito ativa, apesar de a gente ter 50% só de cobertura. E ali, depois, com relação às ESFs, se for parar para ver, porque aí é uma distribuição de equipe diferenciada das EAPs, a gente tem um grande número de atendimentos na ESF Noêmia, tá? E na ESF Carvalho. Com relação à atenção psicossocial, então, a gente tem hoje 3 CAPs habilitados, sendo que o CAPES 2 é o carro-chefe, ainda da questão de saúde mental e com relação a procedimentos, seguido do CAPES AD e do CAPES infantil. A atenção especializada, majoritariamente, é o Princesa do Jacuí, é o que detém os profissionais também, né? A OS3, com a odonto ali, a odonto com tratamento especializado e também com a questão do transporte fora do domicílio, que é o setor de remoções, e a OS18, que é o ambulatório vida. Eu trouxe essa frase do William, que é um médico epidemiologista norte-americano, que fala que as vacinas são os rebocadores da saúde preventiva. Ele foi uma das pessoas que defendeu muito a prática da vacina e que delegam a ele a questão da erradicação da varíola. E por que eu trouxe esse dado para cá? Para mostrar os nossos índices de vacinação. Tá? Então, a gente tem de doses aplicadas do calendário de rotina, nós temos o que? 8 salas de vacina? 7? Eu acho que é 7 salas de vacinas que estão atuantes, é 7, né? 7 salas de vacinas atuantes. Para vocês verem a carga porque esses procedimentos de vacina não entram lá nos outros dados, é um outro sistema onde é encaminhado esses dados, mas para vocês terem uma ideia de quantas vacinas a gente faz por mês. Então, a gente faz mais de 5.000 vacinas por mês. Ali em 2024, então, fechou com 42.000 doses de vacinas, entre todos os tipos de vacinas. E aí que vem um dado, aqui é um gráfico dizendo a faixa etária que mais se vacina, é menor de 1 ano, né? É o período ali da infância, caindo esses números muito em relação à vida adulta, porque são menos vacinas, eventualmente existem as campanhas de vacinação, mas é prioritariamente a questão da primeira infância, né? Mas esse dado aqui nos faz refletir sobre nossos índices vacinais. A gente teve uma campanha de influenza
que foi de março a maio, tá? E que eram para grupos vulneráveis, justamente por conta do inverno gaúcho. Aí a gente viu que a terceira causa de morte foi doenças do aparelho respiratório, e a gente olha o índice de vacinação é 58,70, ou seja, as unidades fizeram quantas campanhas, né? Quantas vezes elas abriram final de semana, quantas vezes elas se disponibilizaram a ficar até mais tarde, as salas de vacina, só que a população ainda é muito resistente à vacinação, né? Então, a gente teve uma taxa de 58,70% de vacinação da campanha da influenza, mesmo sendo um dos municípios da região que mais fez atividades para buscar o público. A produção do CIA, então, por município de residência, o CIA é o Sistema de Informação Ambulatorial. A gente teve, no período de maio a agosto, 72.448 procedimentos ambulatoriais. Aí eu trouxe ali do ladinho a estratificação por grupo de procedimentos, né? Mas também para ver a questão ali de transplantes, principalmente essa questão de transplantes, eu trouxe esse gráfico para vocês verem, que a gente teve 82 pacientes que fizeram, não no HCB, mas são pacientes residentes em Cachoeira do Sul, que precisaram passar por algum tipo de transplante de órgãos, tecidos ou células. Então, foram 82. E ali em procedimentos cirúrgicos, 557. Com relação aos dados do SAMU, de maio a agosto houveram 664 atendimentos, sendo a média mês do quadrimestre 166 atendimentos. Aí a estratificação de para onde é levado esses pacientes, né? 270 foram encaminhados para a UPA e 314 para o PA do HCB. 41 atendimentos foram de pessoas em óbito, presumível ou evidente, tá? Que a equipe chegou e já não tinha mais o que fazer. E 29 atendimentos foram de pessoas que permaneceram no local após o manejo da equipe. De maio a agosto, então, ocorreram 20.023 atendimentos iniciados e finalizados na UPA, atendimentos médicos, que é uma média que dá uma média mês de 5.006 atendimentos, tá? E ali a gente trouxe a estratificação da classificação de risco. Então, a classificação de risco nada mais é do que o paciente chegar e ser classificado com base naquilo que ele precisa de aparelhamento de saúde. Ou seja, um paciente azul é um paciente que não vai precisar de oxigênio, não vai precisar de medicação, não vai, no momento, né? Ele pode aguardar. Um paciente que não necessariamente teria que estar num serviço de urgência ou emergência, tá? Ele poderia ser atendido na atenção primária. Mas a maior parte dos nossos atendimentos são verdes, né, com um tempo médio de espera de 35 minutos, tendo aí um total de 14.000 nessa faixa de classificação de risco. Ali, a questão do laranja e do vermelho terem um tempo médio de espera acima de 10 minutos não condiz com a realidade, porque, na verdade, o sistema ele acusa quando começa a fazer a ficha, né? Mas esses pacientes laranja e vermelho são pacientes que chegam praticamente dentro da sala de emergência, né? Eles são pacientes que são atendidos na hora e são o menor número, graças a Deus, né? Então, aqui a gente traz o tempo médio de espera do acolhimento, 11 minutos, daí é para todos os atendimentos, independente de classificação. O tempo médio de espera para atendimento médico, 28 minutos. E o tempo médio de paciente em observação, 1h50, sendo que praticamente a metade dos pacientes que entram na UPA, eles ficam em observação até 24 horas.
De maio a agosto, ocorreram 6.555 visitas domiciliares por agentes de saúde, sendo uma média de 1.639 visitas domiciliares ao mês. Aí ali eu trouxe os 5 principais agentes, com o total de visitas que fizeram no período, sendo agentes da SF Barcelos, SF Noemi e Tupinambá. Pode falar, Elis. Lembrando que metade dos agentes estão como auxiliares administrativos. Ali a produção da vigilância em saúde, que eu sempre trago para minhas apresentações, porque é um case de muito orgulho dos colegas, né, que eles têm diversos procedimentos que eles fazem que ainda não existe codificação da SIGTAP, mas eles trabalham muito e a gente não tem noção. Então, trouxe a produção para vocês verem, né? Desde o licenciamento ao alvará sanitário, até a inspeção de estabelecimentos, de cadastro de serviços relativa de alimentação, que passam por vistoria da sanitária, enfim. Tem muita coisa que a vigilância faz. De maio a agosto ocorreram 2.211 transportes através do setor de remoções, sendo a média de 553 pacientes mês. Foram transportados, 553 viagens, transportes, né, por mês. Foram transportadas 7.612 pessoas e a média de 1.903 pessoas por mês. Essa é a nossa média. Não, eu acho que até saiu no jornal algum número relativo ao GERCOM, né, de pacientes que saem procurando por conta de especialidades que tem fora do município. Mas esse número aqui engloba não só o GERCOM, mas também engloba altas hospitalares, transferências interhospitalares, radioterapia. Então, não é só os pacientes do GERCOM. Então, o setor de remoções hoje, ele tem uma média de quase 2.000 pacientes por mês transportados. A produção da farmácia municipal, tá? Então, por grupo de tipo de medicamento, resumidamente, a gente atendeu, nesses 4 meses, 9.329 pacientes, sendo de receituários 32.636 receituários médicos. Aí entrando toda a questão de antibiótico, de medicamentos de uso comum, que é o que mais sai. Então, aqui eu relembro um pouco da questão do orçamento relativo ao ano de 2024, né, que a gente teve uma aprovação bem menor do que a gente teria para arcar com os custos da saúde, né? Então, tem muitos processos relacionados à execução da nossa programação anual de saúde, dos nossos indicadores, que passam por essas questões financeiras, né? E que a gente depende muito do dinheiro para conseguir dar o atendimento, né? Quer falar? Lembrando assim, né, que o que a gente pediu é para manter o mínimo do básico, que todo mundo reclama que não é bom. E a gente ganhou menos ainda para manter o mínimo do mínimo, né? Do ano passado, o orçamento ficou a menor, né, do que a gente tinha, não contabilizando os restos a pagar, que o Conselho aprovou um orçamento maior. Ele aprovou um orçamento de 31 milhões a mais. E a gente tinha pedido, na verdade, para arcar com o mínimo 19 milhões. Simone, uma pergunta. Qual foi o último ano que foi feito um orçamento de acordo com o que vocês precisavam? Que eu lembre... Não teve déficit. Está aumentando, né? Mas que ele já não vem sendo cumprido já faz muito tempo. Sim. Agora, na última apresentação,
com a última apresentação do orçamento, é possível que a gente fique ainda com um déficit de 17, 18 milhões. Isso vai depender muito da arrecadação, né? Mas se a previsão for aquilo mesmo, de recursos municipais, a gente acaba ficando bem abaixo do esperado. Então, as referências. E aí, perguntas. Eu fiz as minhas no decorrer. Eu vou pedir, então, para os participantes que estão presencialmente assinarem a lista de presença. E, se não tiver nenhuma pergunta, eu dou por encerrada a sessão.